ouvir a voz do Salvador. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Amém? Todos abriram? Feliz poder estar em casa. Olha, é muito difícil pregar aqui, gente, ó. Principalmente quando a gente vem assim. É muita emoção, é muita gratidão dentro do coração poder estar aqui. Não vou nem falar, senão eu já vou... Vamos logo ler aqui, porque senão eu vou ficar com a síndrome do Aloysio aqui, não dá certo não. Vamos lá. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui, Pai, para ouvir Tua palavra, para poder cantar e glorificar o Teu nome, Deus. Mas nesse momento eu queria pedir, Pai, que o Senhor envie o Seu Espírito Santo para que amoleça o coração, abra a nossa mente e os nossos ouvidos, para que o Senhor fale e que através da Tua palavra a nossa alma seja vivificada no Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço também que o Senhor venha sobre a minha língua, para que eu não fale nada além do que o Senhor quer falar essa noite para essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ontem o Luiz falou para mim, Caio, prega amanhã? Prego, na hora. Aí ele falou, mas pode ser alguma coisa relacionada ao pai? Aí eu falei, ixi, já dificultou, porque eu nunca preguei nem algo relacionado a isso. A pai, filho, como ser pai, como ser mãe... Nada disso. Essa questão de família, eu realmente não sei pregar sobre isso. Mas eu fiquei pensando algumas coisas. E hoje de manhã o Diego estava fazendo a devocional aqui. E eu nunca vi em Dia dos Pais alguém trazer o texto que ele trouxe aqui de Mateus 28, lá da nossa missão. Ide, portanto, por todo mundo e pregai o Evangelho. E fazei discípulos e pregai o Evangelho. Aquilo ficou, eu falei, cara... Nada a ver esse texto, né? Na hora que ele leu, eu falei, pô, nada a ver esse texto para um pai, nada. E tudo a ver. Porque muitas vezes a gente lê aquele texto pensando que nossa missão é pregar, ide por todo mundo e a gente vai lá para todo mundo. Não. A nossa missão é fazer discípulo. É isso mesmo. É aquilo que o Diego falou hoje de manhã. A nossa missão é fazer discípulo. Quando a gente pega Gênesis, começo de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 9, a gente vê... Nós vemos ali, estruturalmente, Deus trabalhando apenas com famílias. Ali não tem povo de Israel ainda, não tem povo escolhido, e ele vem. Agora, como que eu vou falar de pai? E aí o Luiz falou, não, pô, bate um papo aí sobre uma visão do filho para o pai. Eu falei, pronto, agora piorou a situação. Porque é muito difícil falar para um pai, sendo que eu não faço a menor ideia do que é ser pai. Na verdade, quando eu penso em pai, eu gosto de criticar meu pai, né? Porque é difícil a gente falar assim, pô pai, o senhor acertou nisso aí, mas nisso aqui o senhor... E a gente gosta de lembrar justamente do que errou. Como é que a gente fala se o pai está certo ou errado, sendo que a gente percebe uma diferença muito grande entre as gerações, entre a geração do meu pai e a minha, por exemplo? A diferença é muito grande. Na época do meu pai não tinha nem internet. Minha mãe namorava com meu pai e não mandava WhatsApp, velho. Não tinha esse negócio de mandar lock. Manda lock que eu estou chegando. Não tinha. A ideia era assim, eu marcava no sábado e a palavra tinha valor. Se mudasse, não sei como teria que avisar. Hoje não, a gente muda. Não deu certo, a gente muda. A gente vive numa sociedade em que, na época dos meus pais, por exemplo,
Era uma sociedade muito mais concreta, sólida. Por exemplo, minha mãe trabalhou anos na mesma empresa. Anos. Quantos anos, mãe? 26, 25. Minha mãe trabalhou 25 anos na mesma empresa. Para a nossa geração isso é absurdo. Trabalhar 25 anos na mesma empresa é absurdo. No tempo dos meus pais, casamento durava. Hoje a nossa sociedade líquida aí, como o Bauman fala, a gente não tem. Hoje a gente não sabe, hoje nem namoro dura. A gente criou agora o ficar, porque o ficar é mais rápido, né? Aí criaram, né? Isso não é bíblico, mas criaram. É mais rápido. A gente trocou a solidez de um relacionamento constante e a gente está achando maravilhoso relacionamentos intensos. Tudo que é intenso é lindo. Porque senão, o amor que é constante é um amor frio e a gente quer um amor quente. A gente está assim, cara. Aí eu vou falar o que para o meu pai? Ou o que eu vou falar para vocês, pais? Mas eu quero falar o seguinte: a sociedade de hoje, da minha geração para baixo, por exemplo, eu tenho 24 anos, a gente tem uma dificuldade muito grande com um quesito chamado sofrimento. Os meus pais sofreram muito para chegar onde estão. Nós não queremos. A gente quer ter tudo eu quero ter tudo que meu pai tem e mais um pouco, mas eu não quero sofrer o tanto que meu pai sofreu para conseguir o que ele tem hoje. É assim. Essa é a vida. E interessante que o Pondé, o Luiz Felipe Pondé, um filósofo, ele fala assim: a gente aprendeu a não querer sofrer mais. E aí ele fala que há hoje na sociedade uma raridade em jovens maduros, porque o sofrimento faz parte do amadurecimento. Aí eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Nessa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo está passando por um momento muito difícil. Paulo está preso. Essa carta é escrita mais ou menos no ano de 56, 57 depois de Cristo. E Paulo está preso, acorrentado a um soldado romano. E ali ele está mandando uma carta para Filipenses, tratando algumas questões de Filipenses. Filipenses passava por algumas dificuldades. Por exemplo, quando o pastor estava falando aqui do rapaz pobre, humilde, que teve o filho que faleceu lá através do acidente de carro, mas mesmo assim ele pegou aquele dinheiro e ajudou o pobre. Filipenses, o povo de Filipos era essa galera, pobre, mas que quando Paulo precisou de dinheiro para ir para Macedônia, foram eles que bancaram. Eles tinham outro problema, passavam perseguições também, o povo de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que passava perseguição. E por último, tinha um problema muito difícil de ser resolvido na igreja de Filipos, que era esse relacionamento entre essas duas mulheres aí, a Evódia e a Sintique. É isso? E a Sintique, é um nome difícil. E a Sintique. Só que, irmãos, quando a gente observa o texto e estuda o texto, a gente vê como Paulo trata esse momento como um momento de muita importância para aquela igreja. E talvez seja essa uma das grandes dificuldades que nós temos hoje. Que é, coisas simples a gente quer tratar de forma simples. Só que nós esquecemos que nós somos seres espirituais. O MacArthur, ele vai tratar isso aqui porque ele vai falar que Paulo trata esse momento como uma questão espiritual. E ele traz uma perspectiva que eu queria trazer para vocês. A primeira coisa, pais, ensinem seus filhos que a gente vive uma batalha espiritual. Não esqueçam disso. Essa é uma das coisas que na viagem do King's Kids, né, os pais de King's Kids sabem, a gente fala muito e bate muito na tecla lá, que nós não estamos para brincar, para se divertir, mas que nós estamos ali para pregar o evangelho, para servir aquela igreja, para servir aquela população, mas vocês não podem esquecer que a gente está numa batalha espiritual. E o senso de... Na verdade, a perca do senso de que nós estamos numa batalha espiritual faz a gente uma igreja imatura e filhos sendo imaturos espiritualmente. Essa falta,
o não senso disso faz a gente ficar imaturo emocionalmente. Isso é horrível para a nossa geração. Porque a gente perdeu a sensibilidade do espiritual. Entender de que existe uma força contra o reino de Deus. E aí o MacArthur aponta 3 fontes disso. A primeira fonte que ele aponta é assim: nós temos 3 inimigos. E você precisa ensinar isso para o seu filho. E você que é esposa, fala para o teu marido que ele tem que ensinar isso para o seu filho. E se você é filho, fala para o teu pai que ele tem que te ensinar isso também. Nós temos 3 grandes inimigos. Primeiro deles, o mundo. O mundo é aquilo que está fora da minha casa, onde eu perco a segurança do lar. E eu sei disso, o que é perder a segurança do lar, porque eu saí de casa agora, e é complicado mesmo. Lá em casa é bom pra caramba, mas eu saí de casa e eu vi como que o mundo é louco. As tentações do mundo, como que o mundo reage, as filosofias que rodam no mundo, tanto que ela quer intervir dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Esse é o mundo, que está fora da gente, que quer tentar a gente para lá. Segunda coisa nós temos como segundo grande inimigo o diabo. O diabo é aquele ser que quer tocar na gente de todo jeito, incomodar a gente, faz de tudo para a gente cair. E nós temos um terceiro inimigo, que é a carne. A carne é aquilo que está dentro da gente. É aquela parte pecaminosa que a gente ainda está lutando contra. São os desejos pecaminosos que tem dentro do nosso coração. Uns são desejos sexuais, outros são desejos por dinheiro, outros são por desejos carnais, desejo que não provém de Cristo. Os nossos filhos estão crescendo talvez e a gente está esquecendo de dizer para eles que, ei, a gente está aqui numa guerra, cara. Nós estamos numa batalha espiritual. E a gente não está aqui para brincadeira. Não privam seus filhos de eles entenderem isso. Não façam isso. Senão eles vão viver numa redoma onde não é verdadeira. E vão viver na caverna de Platão. Você, pai, tem ensinado o seu filho que você vive, que ele vive e que sua casa vive numa batalha espiritual? Você tem ensinado que a nossa guerra não é com espada, mas é por espírito? Como está a questão da tua casa? Segunda coisa que eu queria falar para vocês. Uma característica da nossa sociedade hoje é a grande busca por essa alegria. Os jovens hoje não trabalham mais, ou teoricamente não trabalham mais por dinheiro. Agora eles estão querendo trabalhar por um ideal. Eles querem trabalhar com um senso de um porquê. Os meus pais não tiveram isso. Meu pai foi trabalhar porque tinha que viver. A gente não. A gente trabalha por aquilo que eu acho interessante, que aquilo para mim é um ideal de vida, com um significado. E a gente acha que isso é alegria. E para mim esse ponto do texto é interessante porque a carta de Filipenses, ela usa 12 vezes a palavra alegria. Mas isso para mim é um contrassenso, uma contradição, um paradoxo muito forte. Porque Paulo está se alegrando muito, só que ele está passando por um momento horrível. E quando a gente pega a vida de Paulo, a gente vê ele com naufrágio. Ele pegou navio 3 vezes. Nas 3 vezes ele naufragou. Na sua primeira viagem missionária foi apedrejado. Foi expulso de cidade, foi perseguido. Sofria por causa de Cristo. E ele está falando bem assim, eu me alegro no Senhor.
A palavra no português é alegres, e a gente tem uma dificuldade muito grande, porque alegrar virou sinônimo de muita coisa. Mas no inglês a palavra significa rejoice, e rejoice significa uma alegria que vem de dentro para fora, que não é aquela alegria que quando eu compro um tênis novo, não é uma alegria que as coisas ao redor de mim me proporcionam essa alegria, mas é uma coisa que, está aqui, veio daqui de dentro do meu coração. Eu estou sofrendo muito, mas está aqui. Eu me alegro no Senhor. Isso é uma alegria que só o Espírito Santo do Senhor proporciona. Você pode trabalhar onde for, você pode buscar o que for no Senhor. Pais, a tua alegria está onde, cara? Quando os teus filhos olham para você, os teus filhos falam assim: o meu pai se alegra no Senhor. Ou as suas alegrias estão nas coisas do mundo, nas coisas da carne, ou nas coisas do diabo? Como está a gente? Como está a gente? Como está a nossa alegria, cara? Essa é uma pergunta meio profunda. Talvez você esteja matutando aí na sua cabeça. Mas talvez muitos pais tenham ensinado os filhos de que a alegria está na vida profissional, de que a alegria está na possibilidade de fazer viagens, de que a alegria está na possibilidade de um casamento afortunado, de que a alegria está na possibilidade de ter amigos. Mas os pais não ensinaram os filhos que a fé dele é sustentada no Senhor. E quando Paulo fala bem assim, no Senhor, Paulo não está falando no Senhor apenas como aquela pessoa, mas em tudo que envolve Jesus Cristo e no que ele fez na cruz por Paulo. Tem muitos pais que esquecem de falar para os seus filhos o real significado do que Jesus Cristo de Nazaré fez na sua vida. E os filhos nascem sem saber quem é esse Jesus Cristo de Nazaré, ou mesmo sem saber se os pais dele têm essa alegria no Senhor, no que Jesus Cristo fez na cruz por eles. Os filhos não sabem como é a história de conversão dos pais. Os filhos não têm mais experiências com o Senhor Jesus Cristo. A gente vê na história de Israel, por exemplo, a gente vê pessoas com uma grande intimidade com o Senhor, seus filhos mais ou menos e os netos nada, porque não foi passado o ensinamento. Como está quando teu filho olha para ti e fala assim: o meu pai não. O meu pai se alegra no Senhor. Quando as dificuldades vêm, e quando a carne vem, o mundo vem, o diabo vem, o meu pai está lá, parado, fixo, tendo como base Jesus Cristo. E mesmo com grande dificuldade, com problemas financeiros, com problemas de saúde, com problemas de relacionamento, meu pai está alegre, porque a fé dele está em Jesus Cristo de Nazaré. Como está você, irmão? Você jovem que não tem filho ainda, tipo eu. Caramba, eu queria muito que meu filho chegasse e falasse assim: meu pai é esse cara aí, velho. Meu pai é esse cara aí que ele olha assim e fala assim: ele se alegra no Senhor. E você? Terceira coisa. Está o tempo certinho aqui. Terceira coisa. Um outro problema da nossa sociedade, pais, prestem atenção. Se chama ansiedade. Ansiedade. Sabe uma coisa que ajuda muito a ansiedade? Celular. Sabe por que o celular ajuda muito a ansiedade? Porque o celular faz uma coisa que é, ele tira da gente a possibilidade de ter paciência. Lembra que eu falei que a gente tem dificuldade de sofrer? Porque a gente não tem paciência.
Aí a gente não consegue ficar 1h30 de culto sem pegar no celular para ver, será que respondeu ou não respondeu? Aí o celular fica alimentando aquela ansiedade dentro do nosso coração. E a gente faz isso em nome da segurança do filho. A gente faz isso em nome da segurança de algum evento. Como é que a gente vai fazer e tal. Só que Paulo fala bem assim, não andeis ansiosos por coisas boas, mas, porém, faça duas coisas. Duas coisas. Primeira coisa, orem. Pai, quem ensinou teu filho a orar? Professor de escola dominical? Sério? É sério que você perdeu a oportunidade de ensinar o seu filho a orar? Pai, quem ensinou teu filho a fazer devocional? O professor de escola dominical? Cadê o pai cheio de intimidade no Senhor? Cadê o pai que busca o Senhor? Cadê o pai que quando fala assim, quando está num momento de grande dificuldade, ele fala bem assim, eu procuro e tiro o fardo no Senhor. Cadê? Os cultos domésticos, abrir a Bíblia, criança de 3, 4, 5 anos que não sabe orar ainda, crianças que não sabem nenhuma historinha bíblica. Pai, o que você está ensinando para o seu filho? Ciência? Matemática? Física? Química? Português? E a Bíblia? E a Bíblia? Um dos maiores problemas da sociedade hoje é a ansiedade. E uma das coisas para combater a ansiedade é a oração e a gente não está. Segunda coisa, coração grato. Ele fala no texto súplicas de gratidão. Eu me lembro um dia que eu e meu irmão, a gente estava reclamando do meu pai, porque meu pai tinha um carro X. E a gente queria que meu pai tivesse um carro Y. E a gente reclamou muito com meu pai. Muito. Pai, não sei o que, esse carro, papapá, aquele jeito. Meu pai colocou a gente dentro de um carro, levou a gente num bairro lá para baixo da Zona Leste, falou assim, você está reclamando do quê, meu filho? Você está reclamando do quê? Olha a vida dessas pessoas aqui. Irmãos, vão lá no projeto aí, sabadão à tarde. Você vê crianças de 8, 9 anos, super violentas, com um linguajar terrível e totalmente mal educadas. E a gente está reclamando porque a gente não está na Grécia com a Bruna Marquezine. Que a gente estava querendo fazer a viagem X, Y. Mas Deus, Jesus Cristo já fez tanta coisa pela tua vida, cara. E você não está ensinando teu filho a ser grato a Jesus Cristo por tudo que Ele fez. Talvez porque você não conta o que Jesus Cristo fez. Meu pai e minha mãe, hoje vou falar mais mal do meu pai e da minha mãe aqui. O meu pai e a minha mãe, nós estávamos fazendo uma viagem. E a gente estava num lugar bem legal, bonito. E meu pai tem um costume de todo lugar bonito assim, ele olha para minha mãe e fala bem assim, quem diria, hein, filha, que saiu do Angelim, no interior do Pernambuco, e está aqui hoje. Meu pai faz isso. Fez isso agora, pai, na última viagem, não? Esqueceu? Ele faz, mas meu pai faz. Meu pai e minha mãe responde, porque minha mãe não fica calada, né? Se minha mãe ficar calada, tem alguma coisa errada. Aí minha mãe responde, pois é, filho, quem diria o que o Senhor fez por nós? O que o Senhor fez por nós. E aí, mano?
Bicho, eu falo assim, meu coração é muito ruim, cara. Porque eu ainda consigo reclamar, ó. Eu reclamo de umas coisas, cara, que Deus está trabalhando isso no meu coração. Mas eu falo, cara, eu não tenho nada para reclamar. Nada. Nada. Racionalmente, eu não posso reclamar de nada, cara. Jesus Cristo fez tudo por mim. Me deu tudo. Eu não preciso de nada. Dia 8 de setembro é dia do seminarista. Uma igreja lá do interior, lá de Cerejeiras, me ligou. Oi, cara, ela me ligou 7h50 da manhã do domingo. Quando ela me ligou, você está precisando de alguma coisa? Eu quase falei para ela, moça, eu estou precisando mesmo é dormir. Se a senhora puder me ligar depois, mas aí eu falei, pô, é a SAF, né? Pô, a SAF tem que dar moral. Que elas dão presente legal. Aprendi isso lá no seminário. Aprendi isso. Entendeu aí, né, SAF? Tô brincando. Aí, ela falou assim, você está precisando de alguma coisa? Eu não consegui responder. Porque eu não preciso. Falei, moça, desculpa, mas eu não preciso. Ela, não, mas você não precisa nem de um produto de higiene pessoal, essas coisas. Pode ser. Pode ser. Tipo, o meu desodorante acabou essa semana. Aí eu pedi para um amigo meu, eu falei assim, mano, só compra um, só para eu passar essa semana, porque eu vou para casa, lá eu vou roubar 2 desodorantes e fica de boa. Aí já cheguei em casa sexta-feira, já peguei os 2 desodorantes da minha mãe e pronto. Não paguei, cara. Deus vai suprindo a gente. Né, mãe? Mas não vai só para a mãe não, vai para o tio também. Ontem eu cheguei lá na chácara, eu falei, aí eu abri a geladeira, aí, pô, normalmente eu gosto muito de água de coco, né? Aí eu olhei, não tinha. Aí a tia falou pra mim, Caio, mas tá querendo alguma coisa? Eu falei, eu queria mesmo era uma água de coco, mas não tem não, né, tia? Aí hoje eu fui lá de novo e tinha. Aí eu bebi. Eu não preciso. Mas o nosso coração é podre, cara. Nosso coração é podre. Uma das coisas que eu e o Elilson nós mais agradecemos naquele seminário é porque a gente é daqui, pô. Irmãos, nós temos uma vida diferenciada dos outros seminaristas por causa de vocês. E a gente ora e agradece a Deus por causa de vocês, cara. Como você tem ensinado os seus filhos a fazer as coisas? Nessa sociedade louca, onde há essa grande diferença, esse gap, essa lacuna entre os pais e os filhos, 3 coisas eu queria dizer para vocês. 3 coisas. Primeira coisa, preguem para os seus filhos. Preguem para os seus filhos que eles estão numa batalha espiritual. Discipulem seus filhos. Assim como eu quero muito que o Diego cumpra a palavra dele de discipular a Maria. Porque se ele não discipular, eu vou dar na cara dele e eu vou discipular. Estou brincando, viu, Diego? Você é meu brother. Segunda coisa, irmãos. Sejam firmes nas promessas do Senhor. E se alegrem nas promessas do Senhor na sua vida. Ele fala, vinde a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, e eu o quê? Aliviarei. Promessa do Senhor. Terceira coisa, ensinem seus filhos a ter um relacionamento íntimo com Deus. Com oração, leitura de Bíblia e um coração grato a Deus por tudo que Jesus Cristo fez por você. E Ele sabe. Porque você contou para Ele. A gente tem uma dificuldade muito grande com o que é subjetivo, com o que a gente não pode tocar. Só que isso não significa que ele deixa de ser real. O Espírito Santo a gente não pode tocar. Nós não podemos ver. Nós não podemos sentir cheiro. Mas eu falo para vocês, ele é real. Irmãos, se a gente vive numa sociedade louca, como dizia minha avó,
Chegava lá na casa da minha avó, final da tarde assim, ela estava assistindo o programa policial. Sabe aquele programa policial da Band? Ela chegava para mim e falava assim: meu filho, esse mundo está virado ao avesso. Tá. Só tem um jeito de nossos filhos permanecerem no Senhor. De você, pai, como responsável do lar, ensinar seu filho a orar, a ler a Bíblia e um coração grato ao Senhor. Que Deus abençoe vocês bastante. E que a gente possa ver mais adolescentes, cara, aqui. Pô, fiquei feliz pra caramba. Vi esses moleques crescer aí, a gente acompanhou um pouco eles, e eles estão aqui falando bem assim: eu professo a minha fé em Jesus Cristo de Nazaré. Estão aqui. E espero que os filhos deles, daqui a alguns anos, estejam aqui. E também eu espero que eu esteja aqui também para ver. E que depois os netos dele continuem sabendo quem é Jesus Cristo, porque eles contaram de Jesus Cristo. Independente do problema que esteja passando, Jesus Cristo é real. Amém?